Salve, salve pessoal, paz e Cristo a todos, começando aqui mais um episódio do nosso Tirei do Texto, o nosso podcast cristão católico, sempre levando um assunto, um testemunho para vocês. Então, antes de mais nada, já vai curtindo aí, comentando, compartilha pro teu grupo do WhatsApp, pros teus amigos, para que chegue a mais gente o nosso conteúdo. E aí, meu amigo Felipe Rato? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Bom dia. Tudo bem? Como é que estamos? Tudo Beleza? bem. E tu, como é que foi? Como é que passou? Cara, bem. Final de semana top. Excelente. Excelente. Coisa boa. Com frio, mas bom. Coisa boa. É isso aí. Então vamos falar do nosso patrocinador que tem um presente aqui de novamente, né? Ah, já é figurinha carimbada aqui conosco. Já é. Eu fiquei com vergonha, dei um cafezinho meu ali, eu fiquei com vergonha dele. E agora, cara? Ah, a pior coisa que tem é tu dar alguma coisa pra um técnico, né? Tá louco, cara, tá louco. Então vamos lá. Sam Máquinas de Cafés, insumos, máquinas para sua empresa, consultório, clínicas e até mesmo particular. Quer um orçamento? É só falar com a Sam pelo telefone 999715205. E tem a padaria, confeitaria e café Santa Mordida, que fica na Marechal Floriano 913 e o telefone é 999055557. E o nosso, Produvet. E o nosso amigo, né? Rodrigo Melena. É isso aí. A Produvet, assessoria, soluções em pecuária de corte, prestação de serviços, fornecimentos de insumos pecuários Brasil e Uruguai. Quem quiser falar ali com a Produvet, é só chamar ali no 53-999-62-3968 ou na José Otávio 287, Bagé, Rio Grande do Sul. Obrigado, meu amigo Felipe. Valeu. Bom, então, né, Felipe, como o Felipe já deu spoiler aí, hoje eu tô com dois amigos, né, amigos, irmãos, na fé também, e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre algo que une muito a nossa fé, que foi o que Cristo deixou para nós, que é muito importante na nossa fé católica, que é sobre a Eucaristia. Então, a gente vai colocar esse bate-papo aqui na mesa para a gente entender mais um pouco, né, a importância, como surgiu, como que é o dia a dia nas nossas missas. Então, eu apresento aqui para vocês, ou reapresento, né, meu amigo Daniel, que já esteve aqui também, o Samuca, Guris, brigadão por ter aceitado esse convite, ter falado de algo que é tão especial para nós, né, tão importante, tão especial, tão maravilhoso, né, de algo que a gente ama muito. Isso aí. Boa tarde, então, Dadinho, Muca. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu antes do episódio, eu brincava aqui, né? Que será que eu ar, né? Com um tema tão importante como esse, né? Um tema onde a gente tem que se apegar muito ao estudo, à fé, né? E à dedicação. Eucaristia, né? A fonte, o centro aí de todos os sacramentos, né? Onde traz o próprio autor, né, como o sacramento. Então, eu fico muito feliz em ser convidado a estar aqui novamente com vocês dois, né, e poder transmitir um pouquinho, né, do amor que eu tenho por esse sacramento. Também. E aí, Samuca? Boa tarde. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra, né? Muito bom estar aqui com vocês, com o Dani, enfim, contigo aqui para falar sobre esse tema tão rico e tão importante para nossa caminhada, né? Coisa boa. Então eu vou começar com o evangelho de Mateus 26, versículos do 26, acho que é o 30, só para a gente fazer a introdução. Pode ser? Então, Vontade. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo o abençoou, partindo, distribuiu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois, tomou um cálice e, dando graças, deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, não beberei mais deste fruto da videira até o dia em que convosco bebereis o vinho novo no reino do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queria começar com vocês este momento. Eu acho que a gente podia começar, talvez, como que chegou, né, neste momento,
né, sei lá, contando um pouco da história, até Jesus chegar nesse exato momento que foi ali na Páscoa, né? Antes da Páscoa, na Semana Santa. Não sei se quem começa. De quem é o... Não precisa brigar, pode... Não precisa. O evangelho que mais me chama a atenção nesse evangelho, né, Dadinho? Aí falando um pouco do próprio evangelho, do próprio texto, né? Até a gente fazer uma pré Quinta-feira Santa, né? O que mais me chama a atenção, cara, é a clareza, né? Quando Jesus fala sobre a instituição, né? Ele fala sobre isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que será entregue por vós. É a clareza com que ele fala isso, né? Ele não deixa nada subtendido ali naquela mesa, né? Então, assim, não deixa nada entre linhas, né? Eu acho que Jesus ele é muito claro quando ele fala que o pão é o corpo, né? E que o vinho é o sangue, né? A matéria, ela tá ali, né? A gente enxerga, né, o pão, enxerga o vinho, mas a gente sabe que o que está presente naquela matéria é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu até brincava contigo, né, esses dias e conversava contigo, né, é como se isso fosse um testamento, né, as últimas instruções e orientações de Jesus Cristo, né, para a continuidade da igreja, né. Jesus, ele ordena, ele não deixa nada subtendido, ele não diz assim, eu vou deixar esse pão aqui e vocês decidam entre vocês 12 o que isso aqui futuramente pode ser, se pode ser o meu corpo, se não pode ser, se daqui a pouco isso pode ser um sacramento. Ele deixa muito claro, né. Então, é isso que a gente tem que ter vivo sempre, né, na nossa mente. A clareza, né, a ordem, né, a ordenação. Faço um parâmetro sempre até com o próprio testamento, né. Tu lá, pega as tuas 2 filhas, por exemplo, né, pega a Maitê, pega a Mariá, tu senta elas contigo e diz o seguinte, Maitê, essa camiseta branca aqui, quando o pai morrer, essa aqui vai ser tua. Mariá, essa preta vai ser tua. Tu tá ordenando, tu tá deixando muito claro aquilo ali, né? Não está deixando nada subtendido para que haja uma discussão entre elas. Jesus Cristo ele faz a mesma coisa, né? Este é o meu corpo e este é o meu sangue, que será entregue por vós. Não é uma representação, né? Nenhuma. Eu acho que o Dani foi muito feliz quando colocou o verbo ser para Deus, né? Que é o princípio e fim, né? De tudo. Ele é muito claro, assim como ele diz para Moisés. Tá, eu vou falar com o povo. Tá, mas quem tu é? Eu sou o que sou. Aquele que te pede para ir lá libertar o meu povo. E Jesus está dizendo, isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Então, o verbo é muito claro, não tem dúvidas, né? Inclusive, já foi tema de heresia de alguns sacerdotes que eles pensavam, né? E olha... O que determina a presença de Cristo no pão e no vinho é a fé de cada um. Se eu acredito que é o corpo, mas se eu não acredito também tá tudo bem, entendeu? Mas não, Jesus mesmo disse, olha, fazer isso em memória de mim, que é isso que se faz todos os dias. Todos os dias tem missa em memória desse sacrifício, né? Que tem eu vejo assim, é o centro de tudo, né? Perguntaram, não sei se foi para João Paulo II ou para Bento XVI. Bueno, se a gente tivesse que abrir mão de tudo, o que ia restar da igreja? O grande tesouro que eles, olha, pode perder tudo, menos a Eucaristia. A Eucaristia é a grande riqueza da Igreja Católica, é o centro. Porque é o nosso alimento espiritual, né? Se eu quero me alimentar espiritualmente, a Eucaristia é o meio. Eu posso estudar, eu posso ir à reunião, eu posso encontrar fulano, ciclano, eu posso fazer diversas atividades. Mas o alimento espiritual, na pureza e no centro dessa nutrição... Porque hoje se fala, né? Hoje a gente toma creatina e várias dietas, né? Para tu alimentar o teu corpo, ok, saúde, mas a tua alma e o teu espírito. Né? Às vezes o cara cuida de uma parte e esquece da outra. E a Eucaristia é o único alimento que nós temos para nos alimentar espiritualmente, porque ali está a presença real.
Não é uma presença biológica, é a presença real e viva de Cristo na Eucaristia, né? Tem gosto de pão, formato de pão, né? Tudo. Cheiro de pão. Né? É feito com a matéria-prima de pão. É feito com farinha, com Os água. acidentes, né? É. Os Os acidentes são os mesmos. Uhum. Mas depois da consagração, os acidentes seguem sendo os mesmos. Exato. Mas a substância muda. A substância passa a ser realmente o corpo e o sangue de Cristo. Acessível a tudo, né, Daniel? Perfeito. Não é o alimento espiritual eu vou buscar lá no fundo do mar ou algo que... Não, está acessível para todo mundo. Para o pobre, para o rico, para todo mundo. Em todas as culturas, o pão é a base alimentar para todos os povos do mundo, né? Então, ele se faz presente aqui, naquilo que é acessível a todos. Né? Então, eu acho isso sensacional. Tem até um santo, que eu não me lembro o nome. Eu sou o pior cara para podcast, que eu não me lembro de data e nome. Mas tem que abrir uma guiazinha do Google ali. Mas tem um santo que diz que Jesus inventou um jeito de fazer... inventou um jeito de estar conosco até o fim. Uhum. Né? E o Dani foi muito feliz quando falou no Testamento, né? Uhum. Jesus fez isso com a gente também. Ele está com a gente presente na Eucaristia para sempre, assim, sabe? Então, ele inventou... E quem ama quer tá junto mesmo depois de estar longe, né? Exatamente. É verdade. Quem ama quer estar junto. Fica aqui, fica aqui. Só que para Deus é diferente, né? Não é só um recado, uma carta que vai me lembrar. É a presença real e viva. Exatamente. Né? Se eu quiser ficar na memória dos meus filhos, depois que eu partir, eu vou ter que testemunhar alguma coisa, deixar por escrito uma foto. Os guris vão ver a minha foto e vão lembrar de tudo aquilo que eu fiz. Mas com Cristo é diferente. Ele se transforma em alimento para a gente, sabe? É muito mais íntimo, né? Muca trouxe um ponto que, cara, para mim, assim, é fundamental quando a gente vai debater e vai falar sobre a Eucaristia, né? Que é a presença real. Uhum. Né? E logo após a sua morte, né? Ali, institui-se a Eucaristia, né? Jesus parte, então, surgem, né? Ao longo ali da criação e preservação, história da igreja, alguns grupos e alguns teólogos e alguns padres, né, como o Muca falou, que tentaram desmistificar a presença real da Eucaristia, né? E aí, como que a presença real, verdadeira e substancial de Cristo, ela é, né, de fato comprovada pela igreja e documentada, né? Então, assim, lá no século II, já, né, um povo chamado docetas, né, Muca? O povo praticava heresia, né? E esse povo, então, ele questionava muito a presença real de Cristo na Eucaristia, né? Esse povo, ele afirmava que na Eucaristia existia apenas uma presença espiritual. Que Cristo, na verdade, ele não existiu em carne e osso, né? Ele existiu apenas em espírito. Tá? A igreja age contra isso, né? Mas vão surgindo, né? Surgindo ao longo disso mais e mais desafios para a igreja, né? Trouxe alguns nomes aqui, por exemplo, Berengário de Tours, no século XI, né? Também um teólogo, né? Ele diz que a presença de Cristo na Eucaristia, ela é apenas um sinal. Ele também nega a presença real de Cristo na Eucaristia. Um povo chamado Albingense, né? E depois, é até papo para outro podcast também, né? Sobre as cruzadas dos albigenses, né? Dos cátaros, né? Esse povo, ele também nega, porque ele diz que a matéria, ela é impura. Então, Cristo não podia estar presente na matéria. Né? E assim sucessivamente, né, Dadinho? Como é que isso se documenta depois, né? De tantos desafios, né? De tantos questionamentos? Através do Concílio de Trento, né? Que foi de 1543 até 1563. Então, já no primeiro capítulo ali, quando é documentada a Eucaristia, né? Não deixa-se dúvida. Fala que existe a presença real, substancial, que nós falamos agora, né? E verdadeira. E aí, essa verdadeira é a que mais me chama a atenção. Por quê? Porque ela independe da nossa fé.
Independe se tu acredita ou se tu não acredita. Uhum. Se tu acha que está ali ou se tu acha que não está ali. A igreja, ela comprova, ela fala o seguinte, tá aqui, é verdadeiro. Substancial, por quê? Porque no processo de transubstanciação, né, que é o que ocorre hoje durante a consagração, né, e Cristo, na verdade, ele já fez a própria transubstanciação lá na Santa Ceia, né, quando ele fala que este é o meu corpo, ele transforma o pão em corpo, né, ele transforma o vinho em sangue, ele transforma a substância. O Muca foi muito feliz quando ele falou que a espécie, os acidentes, né, do pão, o gosto, o cheiro, permanece ali, mas a substância, ela é Cristo. Né? Uhum. Alguns autores até trazem, né, Muca, como consubstancial, que não é o correto, né? O consubstancial seria se naquela espécie tivesse pão e corpo de Cristo. Naquela espécie só existe o corpo de Cristo. Uhum. Né? Então é uma transubstanciação. Aquilo se transforma, ele não agrega. Né? Ele se Sim. transforma. Uhum. Né? E a presença real, porque foi o próprio Cristo que falou. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Então eu tô aqui. Uhum. Até um fato que aconteceu uma vez, alguém perguntou para uma pessoa, um catequista, tá, mas então quer dizer que depois da consagração, se eu botar na boca, diz que não pode morder, né? Não deve mastigar, né? Uhum. Tá, mas por quê? Não quer dizer que se tu vai morder vai sair sangue, é óbvio que não, né? Mas é por um sinal de respeito, tu deixar, né, Cristo ali, a Eucaristia ali agir, né? E outro fato também, que eu fui me dar conta há pouco tempo, que é do caminho de Emaús ali, quando Jesus ali fica na pousada ali com os discípulos, que daí ele parte o pão, que daí os olhos dele se abriram, né? E eu nunca tinha me atentado pro detalhe final, que Jesus desaparece, né? E daí os olhos dele se abrem. Então, me leva a crer que Jesus, ele na verdade não desapareceu, né? Ele se transformou ele estava ali naquele pão que ele mesmo partiu para os discípulos. Partir o pão. Ao partir o pão. Então, ele não desapareceu. Ele, né? Aconteceu essa transubstanciação e ele estava ali. Tanto que daí os caras voltaram alegre, correndo para anunciar de novo, né? Para anunciar que realmente ele estava vivo. E também... Jesus já vinha alertando isso já, né? Que do alimento, né? E aí tanto que ele falou lá da questão do maná, que os caras falam, que Moisés nos deu o maná e tu não nos dá nada físico, né? E ele dizia, né? Não, ainda não é a hora. Né? Você só comia o pão como alimento físico, né? Pro estômago. Quando ele disse, vocês estão aqui pelo alimento que se estraga, né? Isso, exatamente. Ali, o discurso de Cafarnaum é lindíssimo, assim, para quem quer entender, porque é o próprio Cristo explicando isso, né? E é algo atemporal, né? O que ele fez na quinta-feira é o que aconteceu na paixão dias depois, mas ele é uma prefiguração, né? Daquilo que ia acontecer. E isso está marcado na história. Toda vez que a gente vai na missa e existe e a gente testemunha o santo sacrifício, é como se o tempo fosse rasgado e a gente fosse transportado para o Gólgota, né? Transportado para frente da cruz e visse o santo sacrifício ali, assim. Claro que de uma maneira sem crueldade, né? Mas a missa é isso. A missa é a gente participar desse calvário, né? E ao mesmo tempo ter o Deus que a gente acredita não pedir sacrifício da nossa parte. Ele não precisa comida e bebida. O Frei Álvaro falava muito bem disso, né? Nosso Deus, ele não precisa bebida e comida. Ele se oferece em alimento para todos nós, né? E um contexto interessante também que eu escutei é que às vezes a gente tem Cristo como modelo, né? E é algo impossível da nossa parte, né? Às vezes e é algo que pode até nos frustrar, né? Na verdade, a gente quando comunga, eu não estou tentando imitar Cristo. É Cristo que está se transformando em alimento para minha alma, para mim me aproximar dele e participar do corpo de Cristo.
Então, eu, do meu jeito, do jeito que eu sou, com as limitações que eu sou, né, com a minha individualidade, do jeito que Deus me criou, eu tenho essa capacidade de participar do corpo de Cristo. Claro, não tentando imitar Cristo, mas sabendo do meu papel dentro do plano que Ele quer para mim, sabe? Exato. Então, isso nos ajuda muito toda vez que a gente vai comungar. Porque Ele sabe as nossas limitações, sabe de tudo aquilo que a gente fez. E o melhor de tudo, sabe como a gente precisa e como a gente pode melhorar em cada coisa, né? Complementando, né? Eu sempre digo que aquele texto de Mateus que fala, estarei convosco, acho que o Muca colocou, né, no começo, estarei convosco até o fim dos dias, né? Nós temos a oportunidade de estar com Cristo até o fim dos nossos dias aqui na Terra. Como? De que forma? Cara, comungando. Comungando, nós temos essa oportunidade. E aí eu brinquei também outro dia que eu falava que Cristo lá, né, durante o seu Calvário, né, Cristo carregou sua cruz, Cristo foi açoitado, Cristo foi humilhado, né, cuspido, enfim, chicoteado. Ele carregou sozinho a cruz dele. E ele não teve a chance de dizer, Dadinho, pega pelo menos na pontinha aqui, me dá uma mão, me ajuda a levar até ali. A gente tem essa oportunidade, né, Muca? A gente tem essa oportunidade todos os dias de conversar com Cristo durante o processo da comunhão, né? Durante o recebimento da Sagrada Eucaristia, de compartilhar, né, o nosso sofrimento, as nossas dores, as nossas fraquezas. Isso aí, assim, a gente tem, porque às vezes a gente vê, né, a gente, não tô criticando a fé de ninguém, até talvez seja uma falha nossa em poder explicar, né? A gente vê pessoas entrando na igreja e fazendo sinal da cruz para Santo Antônio, para São Francisco, para Nossa Senhora, papapá, e Cristo no sacrário, né, passa despercebido, né? É verdade. O mesmo Cristo que passou pelo Calvário, ele escolheu, ele inventou, né, uma maneira de estar com a gente. Esse mesmo Cristo, ele está preso dentro do Calvário, dentro de uma igreja. Uma igreja, uma capela, né, lá na Fátima, lá na São Francisco, enfim, qualquer capela, ou na matriz, ou na catedral, ou numa basílica. É o mesmo Cristo vivo. Às vezes o cara, né, nada contra, né? Ah, vou a Jerusalém, ver onde Jesus passou, onde ele caminhou, não sei o quê. O mesmo Cristo está aqui, sabe? Mesmo, é só tu olhar uma igreja, tu tipo, ali tá o Cristo. Por isso que a gente faz sinal da cruz quando passa na frente de uma igreja, porque ali está ele. Ali está o centro da nossa fé, entendeu? Exato. Vivo. Mas escolheu seguir preso por amor. Por amor a cada um de nós. Esperando, talvez, uma visita de Cristo. Tá feia a coisa, vamos lá, me ajuda, entendeu? Perfeito. Ou vai na missa. Então, isso é algo que a gente, às vezes, pela correria, tem que vir à tona, sabe? Por ser um grande alimento e a nossa grande força, né? Espiritual, para a gente enfrentar todos os nossos desafios, né? Não, isso aí que tu falou, Muca, que Jesus está ali, está preso e tal. Eu disse esses dias, né, num dos vídeos ali que eu fiz, que não me lembro qual era o evangelho, que o amor desse Deus, né, desse Cristo é tanto que mesmo com todo aquele sofrimento, ele poderia ter dito, cara, deu pra mim. Não, ele sofreu como homem, né? Não quero mais isso pra mim, e não ser crucificado, né? Assim como ele removeu várias coisas, né? Assim, curou várias pessoas sem tocar, enfim. E ali eu digo que a partir do momento que Jesus ele é pregado na cruz, né, não foram aqueles pregos que seguraram ele, né? O que segurou ele foi exatamente isso. O que prendeu ele naquela cruz foi o amor. Né? Porque ele poderia ter saído dali se ele quisesse. Ele sofreu como homem, mas amou como Deus. Exatamente. Ele amou até as últimas consequências, né? Até o ápice de... Bueno, ninguém humano conseguiria passar o que ele passou, né? Por amor a gente, né? E é um amor que ficou aí, né, ainda. Ainda deixou o Espírito Santo e ainda ficou como corpo. A gente está num período muito forte, né? A gente vem assim, ó, Ascensão, Pentecostes, Santíssima Trindade, né? Corpus Christi, ou seja, todos os sinais para manter a gente firme e forte, né? Fortalecer sempre a nossa fé, né? E o centro desse fortalecimento da fé, acho que a gente já falou aqui desde o começo, né? Eucaristia. E o cuidado, sim, que a igreja sempre teve, né? Dessa sequência aí que o Muca falou,
para nos manter em conexão nesse corpo, né? Uhum. Que é o corpo de Cristo. Então a gente sempre tem algo para viver, né? Em cada etapa, assim, durante todo o ano litúrgico, né? Então isso que entra a nossa tradição e o magistério, né? Da gente, por isso que a gente tem. Uhum. Né? Exatamente. Até o Kaique falou uma coisa muito interessante semana passada, que a palavra de Deus, óbvio que é importante, né? Mas Deus, a gente não pode resumir Deus só aqui dentro, né? Ele tá muito além disso aqui. Por isso que entra o magistério, a tradição, né? Diante disso, né? Se precisar que comprove, né? Além da fé, existem também alguns milagres, né? Não sei se vocês lembram de cabeça algum milagre, assim. Eu lembro do Lanciano, né? Que é acho que é o mais conhecido, assim, mais famoso, né? Foi uma época... Mas tiveram vários, né? Na Idade Média foi uma época onde essas heresias vieram muito à tona, assim, né? O pessoal começou a se questionar e tal, né? Que eu acho que o válido por uma questão da gente tentar... Eu acho que todo questionamento faz a gente crescer, né? Uhum. E eu acho que isso dentro da igreja também, só claro, tem o tempo, né? A igreja... Eu costumo dizer, se o Papa descer aqui e quiser explicar, ele não vai conseguir explicar quimicamente, biologicamente como acontece. Uhum. Não tem como. E para a pessoa que não quer também acreditar, pouco importa se o Papa veio ou o que ele vai escutar. Ele não vai acreditar. Agora, é um mistério da fé. Né? É o que manteve unido todo mundo, é o que alimenta a igreja por mais de 2000 anos, e é o que vai nos alimentar para sempre, né? Mas Deus precisa provar que existe? Não precisa provar que existe. Mas, ao mesmo tempo, aconteceram milagres, e acontecem milagres ainda, que são os milagres eucarísticos, né? Aí a gente pega Lanciano e vários, assim, na sequência, ali na Itália, de padres, né, de sacerdotes que duvidavam da presença de Cristo na Eucaristia, e a Eucaristia se transformar na frente ali, em corpo mesmo, em sangue mesmo, a pessoa botar na boca e sentir o gosto de ferro, né? Assim foi o milagre que depois veio ajudar a vinha para a tradição o Corpus Christi, né? Foi um milagre que deu esse impulsionamento, assim, né? Aquele do cachorro, né? Uma coisa que me chama a atenção daquele cachorro, eu não me lembro onde é que foi, acho que foi nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, exato. Tem alguma definição de milagre eucarístico, né? Que são os eventos extraordinários aí, como complementando o que o Muca falou, né? Reconhecidos pela igreja, né? Onde, aí falando mais tecnicamente um pouco, assim, onde a igreja reconhece que, né? A hóstia, ela se transforma em carne, o sangue, né? Enfim, o vinho se transforma em sangue, né? Aos olhos, né? Visível, né? Que a gente consiga enxergar. E o Muca trouxe muito claro, assim, esses eventos, né? Desde o Lanciano e vários outros que sucederam na própria Itália, né, Muca? Que eu acho que é onde existe, né? E é documentado o maior número de milagres eucarísticos. Eu trouxe um bem curioso, assim, que é do Brasil, né? De Souza, na Paraíba, ali dos anos 1800. Onde um feiticeiro, né? Dizem que um feiticeiro, ele entra na igreja, né? E rouba a hóstia, né? E aí, dias depois, né, um pastor lá vai rebanhar suas ovelhas e ele encontra, né, aquela hóstia no chão com as ovelhas em volta dela, né, em posição de joelhos, assim, digamos assim, né? Acredito que sentadas, né. E a gente tem um bem recente agora da Índia também, né. Sim. Onde o rosto de Cristo, ele surgiu na hóstia consagrada, né. Então foram mais de 10, 11 anos de estudo, né, para a comprovação desse milagre, porque esses milagres eles precisam ser também, né, claro, estudados, a igreja, né, tem muito cuidado com isso, né? E documentados. Exatamente. Temos a história da Lola, né, também, né, a Floripes de Jesus, que é uma brasileira, né, em 1913, mais ou menos, ela cai de uma árvore, ela fica tetraplégica, e uma disfunção no organismo dela faz com que ela não sinta mais fome e nem sede. Então, durante 60 anos, ela se alimenta somente de Eucaristia. Ela morre em 1999. Inúmeros peregrinos, né, vão até a casa dela,
estima-se, né, tem documentado que mais de 33 mil peregrinos foram até a casa dela, né, durante a vida dela, Uhum. e ela se alimentou somente da Eucaristia. Porra, É, essa eu não conhecia. Não, tem muita coisa. Tá tem louco, muita cara. coisa. Muita coisa. E assim, ó, o que a igreja é a primeira a questionar e querer saber mais. Exato. Né? A igreja é muito criteriosa, assim. Ela quer saber, documentar tudo, ver como é que é. E o que Deus tinha para nos falar, até a morte do último apóstolo, ele já nos falou. Não existe nenhuma novidade mais na mensagem. Aham. A mensagem é uma só. Entendeu? Agora, o que acontece depois, talvez uns podem usar para acreditar mais, né? Uhum. E realmente perceber que aquilo ali tem Deus ali, né? Não é qualquer coisa, não é uma invenção, né? Mas é muito rico, assim. Cada milagre, o motivo de cada milagre é muito rico. É muito rico tu ir a fundo, assim. Tá, e aí, Muca, que tu chegou a dar um toque ali, né? Do milagre que levou ao Corpus Christi, né? Começou com a Santa Juliana, né? Santa Juliana, exato. Na cidade de Liege, na Bélgica, ali, 1200. E ela começou a ter visões, né? Ela é uma mística, né? Começou a ter visões, começou a perceber uma luz no quarto. Eu não sei quantas visões teve, enfim, só sei que essa luz ela foi aumentando, ficando cada vez mais brilhosa. E ela, depois dessa luz ficar bem brilhosa, Cristo apareceu para ela e começou a falar sobre a importância desse sacramento para a igreja e o quanto ele era importante para todos nós, né? Aí, eu não sei mais detalhes, mas eu sei que teve um padre que Cristo disse, tu vai encontrar alguém que vai poder te ajudar nisso aí. Foi um padre, não me lembro, Pantaleão, não sei o quê. Não lembro. É um padre lá. Bueno, abre uma guia do Google aí. E esse padre ajudou ela, né? Confessando, sabendo... porque assim, ó, a igreja... Ela questiona, respeita todas as visões, a gente chama visões particulares, aparições particulares, uma coisa assim, né? Mas ela não tem que estar em linha com a palavra de Deus, tem que estar em linha com o magistério, tem que estar em linha com a tradição e tem que produzir frutos, graça em quem foi revelado, né? Enfim. E é outro lado muito muito bonito da nossa tradição, são essas revelações místicas, assim, tá? Tem muita mensagem ali. E enfim, ela viu esse padre e ela era uma freira agustiniana, né? Estudava bastante Santo Agostinho e São Bernardo, se eu não me engano. Bueno. Depois ela foi para outro convento, né? E esse padre, Pantaleão, não sei o que lá, ele pegou toda essa mensagem e foi ele que começou uma certa tradição de fazer essa saída, né? Cristo sair do sacrário e caminhar com o povo. Né? Bueno, esse padre virou um bispo, um cara muito, muito santo, e esse mesmo padre se transforma no Papa Urbano IV. Tá? E aí esse Papa, né, isso a gente está falando, eu acho que Santa Juliana já tinha falecido, acho que uns 50 anos antes, assim, ou seja, para ela teve esses encontros e tudo e tal, só que o que ela deixou foi muito rico para todos nós, né? Que é Cristo querendo sair do sacrário e caminhar junto com o povo, né? E esse Papa, né? Padre Urbano IV, ele chamou dois caras meio meia boca, assim, foi o São Boaventura e São Boaventura e São Tomás de Aquino.
Bah. Né? Para fazer o quê? Para fazer o ofício, Aham. né? As orações todas, né? Dessa festa, Uhum. né? Em honra ao... Aí ele já como papa. Ele já como papa. Uhum. E aí diz, né? Que quando eles foram apresentar, estavam naquela, não, começa tu, não, começa eu, e tal. Aí começou o São Tomás de Aquino e ele começou a recitar o tão sublime sacramento. Uhum. São Tomás de Aquino. Que é a música, que virou a música. E aí, nesse mesmo momento, São Boaventura foi lá e rasgou tudo que ele tinha feito. Não. Deixa contigo. Isso aí só pode ser... Obra do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Isso aí foram anjos que cantaram isso para ti. Bueno, aí ficou todo esse ofício, né? O ofício da festa de Corpus Christi. Começou assim, mas começou por adesão, tá? Cada paróquia fazia a sua, cada diocese fazia a sua. É algo que se incorporou como uma tradição da igreja. E a gente tem, por uma herança histórica, né, os povos espanhóis e portugueses, eles faziam esse tapete por onde Cristo ia passar. Né? Eu acho que por isso que veio para a gente aqui, né? Sim. Mas é uma festa dedicada ao sacramento da Eucaristia, pedido pelo próprio Senhor nas aparições a Santa Juliana. Né? Ah, que massa, cara. É muito legal, né? É bonito. Isso a gente está falando em 1.200, é algo que tem 800 anos, né? Imagina. Tão sublime sacramento. Sim, exatamente. Né? Um hino, tá aí até hoje. Tá aí Até hoje, é. E é bonito, ele tocadinho assim, é bonito, Demais. né? Guris, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para colocar, eu acho que isso aí que vocês falaram da questão da Eucaristia é a fé mesmo, né? Eu acho que a gente tentou colocar aqui para as pessoas, aproveitando já que quinta-feira é o feriado de Corpus Christi, né? Tentou colocar aqui uma explicação, vamos dizer, técnica, né? Para as pessoas, né? Da importância que é para nós, para quem tem essa fé católica. Até para quem de repente nos assiste assim, tá meio, né? Meio embalado para vir para nós, né? Entender um pouco, saber um pouco por que a gente dá tanta importância para viver esse momento, né? E não sei, Dani, tu tem Inclusive eu ia incentivar, né, Dadinho e Muca, as pessoas que ainda não possuem, não têm esse sacramento, busquem, né? Que busquem o sacramento da Eucaristia. Hoje a gente tem inúmeras turmas aqui na diocese, né? Turmas para adultos, né? Turmas de jovens, enfim. Então, assim, busquem, né? Estejam em comunhão com a igreja, em comunhão com Cristo, né? E esse sacramento ele é tão belo, como o Muca colocou, que é onde a gente tem a oportunidade de estar com Cristo, né? De dividir as nossas fraquezas, né? Agradecer, né? Fazer os nossos pedidos também. Então, assim, busquem, se informem, né? Nas paróquias, nas comunidades, né? Que hoje existem, assim, na cidade aqui, por exemplo, inúmeras formas, né? Da pessoa buscar o sacramento, né? Então, é importante que quem não tem se sentiu... Jovens, adultos, né? Tem jovens, adultos, idosos também, né? Que busquem, né? Outro fato curioso da ordem cronológica, né? Eu queria colocar também que primeiro, né, nós recebemos sempre o batismo, depois a crisma, depois a Eucaristia. Isso não quer dizer que o batismo seja mais importante que a crisma seja mais importante que a Eucaristia, né? Isso é apenas uma ordem cronológica, né? Para que nós sejamos batizados, aceitos, né, apresentados, confirme através da crisma, né, o que a gente realmente busca como cristão católico, que a gente realmente quer, e depois que a gente tenha, né, toda essa dimensão aí do sacramento da Eucaristia. Então, só deixar esse incentivo aí pro pessoal, se sentiu curioso, sentiu com vontade, né, Muca? Nos procurem também, procurem as paróquias, as comunidades, e a gente consegue orientar. Tu trouxe alguma mensagem final do Evangelho? Eu trouxe um texto aqui, Dadinho, mas eu acho que a gente já falou bastante sobre ele, né? Que é o texto de Mateus 28:20, se quiser ler para nós aí. Tu procura aqui, já tá aqui no 26, ó. Enquanto eu e o Rato a gente vai passando aqui os nossos apoiadores. Lembrando sempre, né, Felipe, que o... Eu posso... Claro, Me veio na cabeça agora, quando o Dani falou sobre idosos, né? Quando eu fui catequista, tinha um senhor
que fazia a catequese, seu santo. Ele tinha 80 e poucos anos, cara, analfabeto. Mas ele fazia com a gurizada, assim, com os adolescentes. Foi tão bonita perceber. Ele sentir Cristo na Eucaristia. É uma imagem que eu trago até hoje na minha vida, assim. Que legal. E falando num contexto de alimentação, né? A alimentação para a gente tem dois propósitos, né? A convivência e a sobrevivência, né? A gente se alimenta para poder nutrir o nosso corpo, a gente está aqui, né? E também a própria convivência, né? Quando a gente se forma, quando a gente quer celebrar alguma coisa, a gente faz um churrasco, faz uma janta, ou seja, a gente quer trocar a vida com as pessoas que nos são caras, né? Eu quero fazer com meus amigos, ou seja, aquele mesmo pedaço de carne, aquela mesma panela de arroz, está nutrindo todos os meus, todos aqueles que eu quero bem, sabe? E a Eucaristia, né, de uma maneira bem grossa, assim, bem pobre, é todo mundo se alimentando da mesma panela. Na verdade, não é uma panela, é o corpo e sangue de Cristo, mas não alimentando para a vida temporal, não alimentando o corpo para as atividades do dia a dia, mas alimentando a nossa alma para os desafios do dia a dia. Então, buscar Eucaristia não é um complemento da nossa alimentação, mas acho que seria a principal alimentação para a semana. Se pudesse todo dia, melhor ainda, né? Mas ali começa a nossa luta, sabe? O resto vem, mas eu acho que é uma questão da gente saber procurar e valorizar isso. Acho que essa semana é a semana disso mesmo. É o alimento que permanece, né, Muca? Isso. Como ele fala lá no Evangelho de São João, né, no discurso de Cafarnaum, é o alimento que permanece. E ele é o pão descido do céu, né? É o pão da vida. Perfeito. Então, é o alimento que a gente precisa para a eternidade. Felipe, antes de nós encerrar, então, vamos aos nossos apoiadores. Lembrando sempre, né, que se não fosse essa turma aqui, a gente não estaria aqui hoje, né? Exatamente, é isso aí. Se não fosse essa turma aí, nada seria possível. Nada seria possível, né? Então tá, não quer dar o serviço, Samuca? Dá os lençóis. Vamos lá, então. Vai me tirar o apoiador, tá louco, sacanagem. Ué, a propaganda, né? A alma do negócio. Sam Máquinas de Cafés e Insumos, máquina para sua empresa, consultório, clínicas e até mesmo particular. Se tu quiser um orçamento, é só ligar ali na Sam pelo 999715205. E também tem a Padaria, Confeitaria e Café Santa Mordida, que fica ali na Marechal Floriano 913. E o telefone é 999055557. E tem o Melena, né, Dadinho? É isso aí, só dando um toquezinho pra não passar em branco, né, Felipe? Hoje era um dia que podia ter vindo pra Podia. Não, eu não quis falar hoje pra não ficar tão repetitivo, né? Né, mas hoje... já veio, a gente pediu, veio, no aniversário veio, mas... já faz uns 3 dias. Já faz umas 3 semanas já que não vem. Já dá pra sentir saudade, já, né? Já dá. Muito bom. Conosco também a Produvet, soluções em pecuária de corte, prestação de serviços Brasil e Uruguai, fornecimento de insumos. Para falar com a Produvet, é só entrar ali no 53-99962-3968. Ou na José Otávio, 287, Bagé, Rio Grande do Sul. Tu ia falar alguma coisa? Ninguém faz melhor do que eles isso, né? Entrosou, a turma tá entrosada. Tá entrosado, não, tá. Deu liga. Mas o cara pensa aqui na Santa Mordida que a tripa gorda chega a estar comendo a tripa fina, né? Eu vou ler aqui então o evangelho que o Dani escolheu aqui para nós. É o que tá destacado já aqui, né? É só o... É o 28, é o 20 só. Quer ler do 19 ao 20, fica à vontade. Tá, vou ler do 19 ao 20 que eu já tinha deixado sublinhadinho aqui. Ide, portanto... É isso, né? Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É isso. Acho que a gente já conversou bastante, né?
A gente tem a oportunidade de estar com Cristo todos os dias. É só a assinatura do que a gente falou hoje. Só assinatura. Só bater o martelo. Cristo quer, né? Uhum. Cristo quer estar conosco todos os dias. Isso aí. A reflexão é nós queremos estar com Ele todos os dias. Depende de nós. Perfeito. Depende da gente. Com essa não tem mais nada a dizer. Tu tá que nem o São Tomás de Aquino, né? Rasgo que... Guris, mais uma vez, né? Obrigado, sempre bom estar com vocês, né? No dia a dia, às vezes a gente tá na correria, a gente não consegue estar junto, assim, né? Mas tirar um tempo, assim, pra falar das coisas de Deus e principalmente de uma coisa tão importante, né? Que é o sacramento da Eucaristia. Beleza? Obrigado. O espaço tá aberto pra quando quiserem voltar. Obrigado pelo convite, Dadinho. Siga firme, né? O seu conteúdo de evangelização. Eu acho que a gente está sempre disposto aí para alguma coisa que a gente saiba um pouco aí para vir compartilhar também. E obrigado pelo convite. É isso aí. Tamo Tamo junto. A igreja é una. Pessoal, obrigado que vocês curtiram até aqui, né? Não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Fique com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!